Eu nasci no Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, numa localidade muito pobre. A mãe conta uma história interessante de que quando eu vim da maternidade, o local lá era um local muito humilde, e choveu muito, alagou, e eu tive que ser colocado com o pé do berço em alguns tijolos para que o meu berço não ficasse dentro da água, né? E nós saímos de lá. Eu sou filho de um imigrante português, meu pai era açougueiro, minha mãe dona de casa, e a gente foi para uma outra parte do Rio de Janeiro, que é Irajá. A partir desse momento eu tive uma educação ligada às escolas públicas, então estudei em escolas da periferia do Rio, e foi de uma forma muito positiva que eu tive a minha infância. Essa infância sempre do moleque de rua jogando futebol. E nessa coisa de jogar futebol, eu acredito que tenha um pouco de habilidade com o futebol, e fui convidado num dos jogos para jogar numa equipe, chamava Marabu, em Pilares, um subúrbio do Rio também, e comecei a minha carreira de jogador de futebol. Aos 8 anos eu sabia muito que era uma carreira de jogador de futebol até esse momento. Mas fui jogar futebol no Marabu, e jogando no Campeonato do Rio, fui convidado por um cara que estava assistindo um dos jogos, que era o técnico do Fluminense. E aí eu fui jogar no Fluminense, no Rio de Janeiro. E, cara, uma experiência fantástica, sendo o jogador de futebol aos 13, 14 anos, numa equipe muito importante do Rio. Uma experiência muito positiva, jogar futebol, e eu era goleiro. Eu acreditei que poderia ser um grande jogador de futebol, e me aplicava muito, sempre de forma muito determinada, no jogo, no futebol, nos jogos como um todo. E eu sempre fui um cara muito aplicado, com muita persistência. E quando eu tinha 17, 18 anos, comecei a ter que ter uma sequência de treinos muito intensos. O meu pai era o meu patrocinador, mas de repente o meu pai teve um grande acidente. Enfim, nós tivemos um grande acidente porque meu pai foi assassinado no açougue, e o meu patrocinador acabou. Eu tive que tomar um outro rumo na vida, porque a ação de ser jogador de futebol não me dava condição de viver, de ajudar a minha mãe, ajudar a minha vida, a minha própria vida, com a grana que eu ganhava no futebol. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão de ir para uma carreira diferente da que eu estava tendo, que era a que eu imaginava. E, cara, acabou essa condição do patrocínio, eu fui trabalhar no box do CEAGESP, vendendo batata. Eu era um vendedor de batata. E, cara, aí eu tive uma das grandes lições da minha vida, um cara que me ajudou muito, o Orlando, porque ele me deu um emprego para ser vendedor de batata. Eu tinha apenas 18 anos e era super empenhado em fazer, então eu tinha que acordar 3 horas da manhã para poder estar abrindo o box. E eu era o cara responsável por arrumar as batatas nos caminhões. E o Orlando chegava às 7 horas da manhã e dava um show. Ele subia dentro do caminhão, os compradores estavam em volta dele, e ele pegava as batatas e cortava as batatas, mostrando a qualidade da batata. Um belo dia ele mostrou a qualidade dessa batata, e a batata estava podre. E aí ele olhou para as pessoas que estavam em volta, inclusive para mim, e perguntou: quem foi o imbecil, o burro que fez isso? E eu lá levantei meu dedo e falei: fui eu, cara. E nossa, ele acabou comigo, falou um monte de coisas fortíssimas, dizendo de burro para baixo que eu era incompetente, que eu só serviria para carregar batata, para ficar fazendo aquilo que eu estava fazendo lá. E aquele dia foi muito importante para mim, cara. Eu comecei a chorar, um menino sem nenhuma experiência de vida. Eu comecei a chorar, e ele saiu, foi embora, cuidar da vida dele, e eu tomei uma das grandes decisões, e uma decisão muito importante na vida. Jorge, o que você está fazendo aí? Eu falei: cara, eu quero falar com você. Ele falou: se foi aquela besteira que você fez.